Olá, você que nos acompanha pelo Notícias Agrícolas, eu sou Letícia Guimarães e a nossa equipe veio até Patos de Minas, em Minas Gerais, conhecer a Granja Paraíso da Agroceres Multimix, que é uma granja comercial que realiza então pesquisas e experimentos em escala para trazer novas tecnologias, novos conhecimentos, produtos e soluções ao suinocultor. E quem está aqui com a gente é o Edmo Carvalho, que é gerente nacional de suínos da Agroceres Multimix. Vai contar um pouquinho para a gente da importância da pesquisa científica e também sobre os investimentos. Edmo, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, também agradeço a presença de vocês, agradeço todos os ouvintes do Notícias Agrícolas. Vamos tentar responder aí as dúvidas que vocês têm a respeito da nossa pesquisa. Edmo, segundo a apresentação que foi realizada, para a imprensa pelo time da Agroceres Multimix, no ano passado, 2022, foram investidos cerca de 11,5 milhões de reais em pesquisas em nutrição animal, não só para a suinocultura, mas também para outras espécies. Mas quando a gente olha para a suinocultura, esses investimentos são voltados para quais áreas mais especificamente dentro da nutrição animal? A Agroceres tem o DNA, tem o propósito de trazer tecnologia, de inovar, e foi de onde nasceu a produção, a tecnologia do milho híbrido lá em 1945, e a linha de nutrição de suínos não é diferente. Todavia, as nossas linhas de pesquisa, elas não são voltadas exclusivamente para produtos. Nós também trabalhamos muito no desenvolvimento, no estudo de novos conceitos nutricionais, desenvolvimento de novos ingredientes. Então, esse pacote de soluções, onde também estão presentes novas tecnologias em termos de produtos, é o que faz, é o que nos diferencia em apresentar soluções para o mercado. E Edmo, durante uma fala sua, você comenta de um paradigma, né? Quando a gente pensa no custo de produção da ração, no que se busca, né? Alimentos mais baratos ou alimentos que trazem mais eficiência. Explica um pouquinho para a gente que acompanha, né? O pessoal que acompanha a gente aqui do Notícias Agrícolas, esse paradigma e como que isso impacta a produção suinícola. Muito boa a sua lembrança, muito boa a sua pergunta, porque o paradigma existe. Quando você está num processo onde a economia de um determinado segmento, neste caso a suinocultura, o resultado vem acumulando no decorrer dos últimos anos, lucratividade muito baixa, muitas das vezes negativa, às vezes alguns produtores tomam a decisão de fazer escolhas por produtos mais baratos, que nem sempre lhe trarão os resultados ou a eficiência esperada. E nós, através de mecanismos de simulação, de softwares, a gente consegue simular, mostrar para o produtor que quando você utiliza produtos, estratégias nutricionais de alto desempenho, isso faz com que o custo por animal produzido ele seja mais rentável, mais eficiente. Então o paradigma não significa que você utilizar o produto mais barato você vai ter a melhor rentabilidade. Você pode ter o menor custo, não necessariamente a maior rentabilidade. E pensando justamente nisso, como que é possível trazer não digo o convencer, né, o produtor rural a adotar essas tecnologias que no momento de crise podem parecer, como você disse, num primeiro momento, mais caras. Então, como trazer o produtor para essa conversa, né, para trocar com ele, olha, essa solução, ao primeiro olhar, ela pode parecer um pouco mais cara, mas no médio e longo prazo você vai ter um resultado que vai ser diferente do que se você comprar um produto mais barato? Não é fácil você levar este convencimento. Na verdade, é uma construção de convencimento que você faz no decorrer de muito tempo, de muitos meses. E a Agroceres, ela sempre promove encontros onde nós desenvolvemos debates, apresentação de estudos, de estratégias que envolvem a parte de manejo, a parte de nutrição, estratégias de alimentação, de conceitos nutricionais, e com isso você vai compartilhando e crescendo junto com o cliente, e isso
permite que a gente consiga, né, convencê-los da oportunidade que você tem em investir produtos de melhor qualidade, em programas nutricionais que sejam mais eficientes do ponto de vista do custo do animal produzido. Um dos colegas seu aqui da Agroceres, o Felipe Alves, que é nutricionista da área de suínos, ele trouxe um ponto muito importante numa entrevista aqui para nós, o Notícias Agrícolas, que é a questão da eficiência. É direcionado, né, enfim, quando a gente olha para os investimentos em pesquisa, a parte da eficiência é uma parte que é mais olhada com cuidado, assim, quando a gente pensa na questão dos investimentos, ou não a gente tem, sob esse guarda-chuva da pesquisa que é realizada aqui, tem outros aspectos que também precisam de um pouco mais ali né, de verba, para desenvolver. A eficiência é o nosso carro-chefe, né? Qualquer coisa que nós desenvolvemos é a busca da melhor eficiência. Então, não adianta absolutamente nada a gente desenvolver algo que não tenha utilização para o nosso cliente, para o suinocultor ou para qualquer produtor de outras espécies, se não tiver eficiência traduzida em segurança para o animal, segurança para o produtor, se não tiver rentabilidade do negócio. Então, eficiência é a palavra-chave para qualquer processo que vamos desenvolver. Inclusive, qualquer pesquisa que a Agroceres conduz na parte de nutrição, primeiro, essa pesquisa ela é rodada, teoricamente, no simulador, para ver se a hipótese que nós pretendemos testar no experimento, ela previamente se comprova no simulador. Se no simulador nem passou nessa fase, nós nem levamos a testes de campo, porque se não tiver eficiência, realmente não faz sentido, né? Ou seja, existe uma otimização também desses recursos. Sim, sem dúvida. Os recursos, para que haja otimização, a gente precisa entender os diversos elementos produtivos. Então, quando a gente fala otimização de recursos, nós temos que ter uma capacitação excelente dos recursos humanos, né? Nós promovemos uma capacitação muito bem estruturada para todas as pessoas, nos diversos níveis hierárquicos da empresa. A questão dos ingredientes, a questão dos conceitos nutricionais, ou seja, tudo tem que estar no ponto máximo para que a gente possa apresentar a melhor resposta possível. E quando a gente pensa nos investimentos também, né, nessa questão de destinação de verbas, é preciso olhar como um todo, porque a gente tem a parte de pesquisas, mas também tem toda essa estrutura da granja que precisa ser mantida. Como que é fazer né, essa destinação, essa divisão e o quanto que pesa também manter uma estrutura dessa funcionando, que é uma granja de ciclo completo, né? Eu acho que isso é um benefício, porque de nada adianta a gente tocar algum projeto se não considerar os demais elementos que compõem a produção de uma granja, né? Então é muito simples falarmos sobre pesquisa, mas quais são os outros fatores que estão envolvidos numa granja de produção que precisam ser conhecidos na hora de entregar este resultado para o cliente? Se não tiver facilidade operacional de utilização de um determinado produto, então para isso você precisa conhecer muito bem os processos que ocorrem em uma granja. No nosso caso, isso vai além. Você precisa conhecer muito bem os processos que envolvem uma fábrica de alimento, uma fábrica de ração, quais são as normativas, quais são as limitações, quais são os parâmetros industriais que você precisa considerar. Então, ter uma estrutura como esta, isso é um grande benefício que a Agroceres tem, ou seja, nós temos um campo de prova onde realmente os produtos estão sendo avaliados numa situação real. E isso nos dá muita segurança para que isso chegue ao nosso cliente. E uma situação também de um rigor metodológico, um rigor científico bastante importante, né, Edmo? Sem dúvida. Toda pesquisa nossa, ela tem que atender aos rigores estatísticos
e nós não negociamos, nós não abrimos mão. Então, envolve repetibilidade, envolve aleatoriedade, envolve controles e muitos outros fatores que podemos detalhar. Por exemplo, se você não tiver uma capacitação de pessoas para conduzir os experimentos, e se você não tiver estrutura, então tudo isso é inegociável. Obviamente que existem variáveis, não controláveis num experimento, mas também fazem parte do estudo. Então, nesse aspecto, o rigor estatístico, o rigor científico é o pré-requisito para a gente desenvolver qualquer experimento na AgroSéries Multimix. E isso gera resultados não só no desenvolvimento de produtos, mas também em outros aspectos que podem chegar até o produtor? Sem dúvida. O desenvolvimento de produtos, por exemplo, acabamos de lançar um produto no mercado agora que potencializa o ganho de peso do animal na fase de terminação. É um produto novo, já está aí no mercado. Mas existem também outros elementos que precisam ser considerados. Um profundo conhecimento da curva de crescimento, isso a gente transfere para o nosso cliente. Conhecendo a curva de crescimento, você pode desenvolver curvas de consumo ajustados à curva de crescimento, um manejo adequado, uma correta utilização das instalações em relação à lotação de animais. Então existem muitas outras coisas que nós estudamos e transferimos para os nossos clientes. Certo, Edmo, muito obrigada. Tá aí, então, estivemos com o Edmo Carvalho, que é gerente nacional da área de suínos da AgroSéries Multimix. Muito obrigada, Edmo. Eu que agradeço, estamos sempre à disposição.